Eu quero iniciar esse culto passando um filmezinho sobre um povo que vive do outro lado do mundo, e vocês vão observar a alegria, a felicidade, a importância que esse povo dá quando eles recebem Bíblias de presente. Então, você vê o quanto que a gente precisa de melhorar, porque a gente pode ser considerado o filhinho de papai aqui na terra, né? Porque o mundo tem países aí que estão sofrendo falta de água, falta de comida, falta de paz, estão em guerra. Pessoas simples como nós que não têm poder contra os governos, e os governos fazendo guerra, e as pessoas perdendo tudo que tem, sofrendo, e a gente vive num país livre, comendo do bom e do melhor, com um clima espetacular, não tem furacão, não tem terremoto, não tem tufão, não tem gelo em excesso, não tem calor em excesso, e mesmo assim nós ainda somos murmuradores, somos ingratos. Se deixar, a vida da gente vira uma porcaria, não é? Então eu quero deixar esse exemplo para vocês. Tribo Kimial, oeste da Papua, Indonésia, celebrando o tesouro da Palavra de Deus. Vão fazer uma grande festa quando pousarmos. Estarão dançando e cantando. Vai ser muito bom. Sim, Jesus me ama. Sim, a Bíblia me diz que sim. Todos vocês aí em pé, quando o avião pousar, batam palmas. Balancem os galhos de palmeira. Os cantores aí, comecem a cantar. Os dançarinos, comecem a dançar. Todo mundo fazendo a sua parte. No passado, apenas algumas partes estavam traduzidas em nossa língua. Mas agora, teremos de Mateus a Apocalipse. Nossos corações não estão mais pesados, estão leves. Mike Alpha Delta on the ground. O pastor disse, assim como no Evangelho de João, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é esta palavra, e Jesus está voltando, e precisamos estar lá para conhecê-lo. Foi incrível para mim ouvir isso dele. Pensei, Senhor, é nessas horas que sabemos que Tu visitou este lugar. Vamos se preparar para orar. Todo mundo feche os olhos. Ó Deus, o plano que Tu tinhas desde o princípio a respeito aos Kimiaus que já existiam no Teu espírito, o mês que Tu preparou,
O dia que tu preparou chegou hoje. Ó, meu Pai, a promessa que tu fez a Simeão, que ele veria Jesus Cristo e segurar ele em seus braços antes de morrer. Eu também tenho esperado pela mesma promessa, ó Deus. Tu olhou para todas as diversas línguas e escolheu em quais delas seriam colocadas a tua palavra. E tu decidiu que nós deveríamos ver a tua palavra em nossa língua. E hoje, o dia que tu escolheu para essa promessa ser cumprida chegou. Ó Deus, tu colocou a tua palavra em nossas mãos, assim como tu prometeu. Colocou-a aqui na nossa terra. E por isso tudo, ó Deus, eu te dou glórias. Amém. Então, entregaram a Bíblia para os anciãos e uma das senhoras, espontaneamente, creio eu que sem planejar, disse: nós aceitamos a palavra de Deus, colocamos em nosso coração e agora daremos para os mais jovens, que também precisam aceitá-la, e andar com Deus, como Ele nos ensina na Bíblia. Então, eles deram a Bíblia para os mais novos, e os prantos e choros naquele lugar foi algo inesperado para mim. Eu sabia que eles ficariam felizes, mas a emoção que eles demonstraram foi algo irresistível. Nós não temos ideia. Nós sempre tivemos a palavra de Deus. Nós acatamos a palavra. Nós temos recursos, temos traduções, tudo isso, e nós não valorizamos. Não percebemos a preciosidade do que temos em nossas mãos. E essas pessoas estavam percebendo naquela hora e dizendo: Deus, tu veio a nós através da tua palavra. Hoje recebemos a recompensa pela qual trabalhamos. O Salmo 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E hoje eu estou colhendo o fruto do peso que eu carreguei sobre esse trabalho. E eu e todo o povo comigo estamos muito contentes. Os Quimials sempre tiveram amor pela palavra. Eles fizeram esse tipo de arca para colocar as Bíblias. Eles conheceram a palavra, eles citam a palavra e são bons de memória. Nós vimos uma senhora que memorizou livros inteiros. Ela se senta para conversar com você e cita Efésios 3, 4 ou 5 versículos de uma só vez. Eles amam a palavra de Deus. Este ano de 2010 é um ano muito importante. É um ano de alegria, um ano para exaltar o nome de Deus. Mas hoje, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus trouxe a sua palavra para nós. Então, hoje, vivemos na luz. Antes, quando eu ensinava a palavra de Deus, eu usava as escrituras da Indonésia. As escrituras de Dani, escrituras de Ali.
Usei a Bíblia de Nauka para ensinar a palavra. Fiz isso por quantos anos? No dia 16 de março de 2010, quando a palavra de Deus veio para Kurupum, na língua Kimial, caiu em nossas mãos. Então, era como arma na minha mão. Não preciso mais traduzir, já está pronta para usar. Não preciso olhar dicionários para traduzir. Isso me deixou tão feliz que eu agora posso ensinar diretamente. A Bíblia chegou para nós, Kimiaus, e nós a recebemos. Seguramos em nossas mãos e colocamos em nossos corações. Por isso, estamos todos muito felizes de coração. Eu louvo a Ele, porque Ele é meu Deus e meu Pai. E porque Ele me trouxe a sua verdadeira luz. Essa luz eterna irá durar agora e para sempre. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Deus fala para todas as pessoas na terra. Deus diz que Ele manda os seus profetas, os seus homens, 24 horas por dia buscando pessoas que queiram aceitar a palavra dEle, que queiram amar a Ele, que queiram viver no reino dEle. E eu, quando eu vejo uma reportagem dessa, eu vejo a oferta da viúva que Jesus falou. Eu vejo também o quanto eu sou materialista, o quanto eu sou murmurador, porque imagina um povo desse, que vem de uma cultura de adoração de deuses. Normalmente o índio ele é espírita, macumbeiro, e ele se rende à palavra de Deus conhecendo apenas pedaços da palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus dentro de uma cultura poderosa dessa, que é a cultura indígena, ela é muito difícil de ser vivida, porque vai contra as tradições deles, muitas tradições deles. E você vê um povo lá no meio do mato, jogado, sem cultura nenhuma, eles amarem a palavra de Deus. Aquelas pessoas chorando porque ganharam a Bíblia. Eu pergunto, como que a gente vai se justificar perante Deus? As pessoas aqui têm do bom e do melhor. Deveriam viverem felizes, alegres, contentes. E, no entanto, só reclamam, murmuram, passam o dia brigando um com o outro, vendo defeito um no outro, passam a sua vida infelizes, nada para elas está bom. Deus entra na vida delas para dar uma nova vida, para transformar, como Jesus falou, para dar vida e vida com abundância, e a pessoa fica pensando. Aí ela chega em casa, abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberto lá e acha que está resolvido o problema. Entendeu? Quer dizer, um desprezo pela palavra de Deus, um desprezo pelo projeto de Deus. Aí eu pergunto, como que a gente vai se justificar perante Deus? Chega a gente lá no dia do juízo e chega um povo desse ali. Deus vai virar para a gente e falar, olha aí, meu filho, você teve tudo, você pôde estudar, você pôde ir em faculdade, você teve conforto, ar-condicionado, tudo, do bom e do melhor. Como Jesus falou, o rico já tem o seu galardão. O galardão dele é na terra. Ele não quer compromisso com Deus, ele vai viver o tempo dele aqui na terra. Como morre um animal, vai morrer, ele acabou. Mas aquele que é rico espiritualmente, aquele que sabe dar valor ao reino de Deus, aquele que vive pela fé, esse vai ser abençoado por Deus,
Você vê aquele ancião ali, um homem pobre, ignorante, sem cultura nenhuma, você vê a fé dele em Deus. Não é? Ele acha que recebeu o maior prêmio da vida dele, ganhou uma Bíblia. E ele falando da vida eterna. E nós que temos condição de ler no maior conforto, eles nem luz elétrica não têm. Muito bem. Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz a palavra do Senhor assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo virá. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse versículo aqui, o 35, ele está dizendo o quê? Olha só, você tem fé em Deus, você tem um pouco de confiança na palavra de Deus, você não tem uma fé sobrenatural. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não rejeite, não rejeite essa confiança que você tem em Deus. Não deixa a circunstância da vida, o dia a dia, tirar a sua fé em Deus. Entendeu? É isso que está querendo dizer aqui. Porque lá na frente você vai receber um galardão, né? E diz aqui, você tem que ter paciência, porque você vai ser atribulado, você vai ser atacado, né, no dia a dia, mas se você lembrar que você tem fé em Deus, você crê na palavra de Deus, você vai ter paciência e vai aguentar firme, porque você vai fazer a vontade de Deus. E diz assim para você esperar, é só um pouquinho, por quê? Porque a vida passa rápido, meu irmão, a vida passa rápido, não se iluda, você que é jovem, né? Você não tem noção, a gente que já é ancião, por exemplo, a gente sabe que a vida passa rápido, você olha para trás, foi outro dia, né? Então, quando você menos esperar, você não tem mais a oportunidade de adorar a Deus, de amar a palavra de Deus, porque vem o dia da sua morte, e vem o dia do seu julgamento, e diz que há de vir virá, você não tem como parar isso, não é? E diz, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, se você recuar da fé, Deus está dizendo claro aqui, minha alma não tem prazer nele. Deus não se agrada quando você recua da sua fé, quando você duvida da palavra de Deus, quando você despreza a palavra de Deus, quando você não dá importância para a palavra de Deus, quando você deixa o seu gênio ruim ser mais forte do que a sua fé em Deus, você não pode aceitar, você está sujeito a falhar. Só que o que Deus quer de você é que você faça uma revisão e não aceite, você se arrependa e volte atrás, não é? Então, por exemplo, você tem uma desavença com alguém, você fica irado com alguém, fica revoltado com alguém, fica bravo com alguém, você tem que aprender a reconhecer, se arrepender, por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, você ir lá e consertar o que tiver torto. Versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Está vendo? Você é chamado, não é para qualquer coisinha te derrubar. A sua fé tem que ser grande o suficiente para você passar por todos os obstáculos que tiver, não é? Porque você tem a certeza da sua salvação. Capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Então, veja bem,
A fé é crer que essa palavra que você lê aqui na Bíblia, ela é verdadeira, e você espera que isso aconteça um dia na sua vida. E você não precisa de ver para você crer. E Jesus ainda falou: felizes aqueles que não viram e creram. Não é? Porque seria muito fácil, se você visualizasse o reino de Deus, você amar a Deus. 90% das pessoas iam correr. Se eles tivessem certeza que Deus existe, se eles tivessem a certeza que o apóstolo Paulo tinha de que Deus existe, e se tivessem visto que o apóstolo Paulo viu, estava uma fila aqui para vir aqui nessa igreja aqui para ouvir falar de Deus. Sabe por quê? Porque eles iam vir por interesse. E Deus quer que você ame Ele de coração puro, com liberdade. Versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Eu quero o versículo 3 aqui, é uma coisa maravilhosa, porque diz assim, ó: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Mas a ciência aí, ela tenta botar na sua cabeça, você que tem pouca fé, que o homem veio do macaco, que houve um Big Bang, que tudo que está acontecendo aí é mero acaso, tudo é vida espontânea, é tudo coincidência, né? Mas aquele que crê em Deus, ele tem que crer que foi Deus que criou a terra e que criou o homem e tudo quanto nela há. Foi pela palavra de Deus, foi pela vontade de Deus que foi tudo criado. É isso que está dizendo aqui. E diz aqui também, você vê, por exemplo, que Abel, ele foi morto. Mas o que importa? Você vai morrer também. Todo mundo vai morrer. O rico, o pobre, o poderoso, o famoso, vai morrer também. O que importa aqui, como a Bíblia diz, é que Abel morreu agradando a Deus. É isso que importa. O que importa não é se você vai morrer, se vai ficar vivo mais um dia ou mais 10 anos. O que importa é se você ficar vivo mais um dia e puder agradar a Deus. Versículo 5: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou um testemunho de que agradara a Deus. Olha, isso aqui é um versículo muito complicado, com uma profundidade muito grande, porque eu mesmo achava que Enoque tinha sido levado ao céu onde Deus está, sem ver a morte. Mas quando você vai lendo a Bíblia texto e contexto, você vê que isso é impossível, né? Eu acredito aqui por uma questão de misticismo das pessoas. Deus desapareceu com o corpo de Enoque, porque você vai ver que aquele povo antigamente era tudo idólatra. Os parentes de Abraão já eram idólatras, já adoravam ídolos. Você vê que quando Jacó ele sai da casa do sogro dele, de Labão, a esposa dele rouba os ídolos do pai, né? Você vê que ela era crente, mas ela era ladra. Era ladra. Isso é próprio de quem adora ídolos, né? Quem foi católico sabe disso, né? Você tinha que roubar o menininho que estava lá nos braços de Santo Antônio, embrulhar, botar debaixo do colchão escondido, possível você arrumar um marido noivo, né? No tempo antigo existiam essas crenças. Então, quer dizer, o cidadão é ladrão e idólatra.
E aqui nós vemos que Deus, ele sumiu, como sumiu com Elias, sumiu com Enoque. Mas a Bíblia não dá margem para dizer que eles estão no céu, porque não houve ressurreição ainda, ninguém ressuscitou. Se você ler o livro de João, capítulo 3, você vai ver que é impossível ter tido ressurreição. E se você ler também o livro de Atos, né, você vai ver que o primeiro da ressurreição foi Jesus. Então, se ele foi o primeiro, a Bíblia não mente, então não pode Enoque ter sido trasladado ao céu, como não pode ter nenhum santo lá no céu, né? Todos estão guardados na memória de Deus, esperando, como diz no livro de Tessalonicenses, livro de Mateus, livro de 1 Coríntios, livro de Apocalipse, todos estão esperando a vinda de Jesus. Como diz na Bíblia, que todo olho verá. Esse fato não aconteceu ainda aqui na terra. Muito bem, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí, quero fazer essa pergunta para você, que não sou eu que estou fazendo, mas eu quero fazer essa pergunta para você. Mas eu quero fazer essa pergunta para você de uma maneira diferente. Eu quero perguntar para cada um de vocês aqui: você acredita mesmo que Deus existe? O Deus da Bíblia aqui, você acredita mesmo? Mas não precisa de responder para mim, não. Eu quero que você leve essa pergunta para a sua casa. E que você lembre, até eu vou pedir a Deus, para Deus colocar no teu pensamento, para você ficar lembrando dessa pergunta. Você acredita que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus que é descrito aqui na Bíblia, esse Deus justo, esse Deus perfeito, esse Deus maravilhoso, você acredita que Ele existe mesmo? Porque, meu irmão, vou dizer uma coisa para você: a hora que você acreditar que Deus existe de verdade, a sua atitude pode ter certeza que vai mudar. A primeira coisa que você vai sentir é a presença de Deus. Portanto, eu já quero te dar um recado: se renda a essa pergunta, seja humilde, leve essa pergunta para casa. Isso é uma das perguntas mais importantes que um pastor, que um mestre, que um discípulo de Jesus faz para as ovelhas de Deus. E até porque Deus está perguntando aqui. Então eu tenho que perguntar para você: você acredita mesmo que Deus existe? Porque na hora que você tiver essa certeza no seu coração, e que você vai pensar um monte de coisa, a sua vida vai passar na sua frente, você vai lembrar que você é fraco, que o dinheiro que você ganha é limitado, que a sua saúde é limitada, que as pessoas que você confia, que você confia nelas, elas são limitadas, e que uma hora vai vir te pegar uma coisa que você não quer, que é a morte, entendeu? Então, se você acreditar em Deus mesmo, você vai entregar o seu coração para Deus, você vai separar uma parte da sua vida para adorar, para amar a Deus, para buscar a Deus, para lutar em favor de você mesmo, para você conquistar o amor de Deus. Porque eu tenho certeza que você não quer morrer. Eu tenho certeza que você não quer morrer. E eu tenho certeza que você quer ser amado de verdade, porque até hoje você não foi amado de verdade. Até hoje você não amou de verdade, nem foi amado de verdade. Mas eu tenho certeza que você quer isso, mesmo a sua fé sendo pequena. Mas eu quero deixar claro para você que a Bíblia diz aqui que
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus quer te fazer feliz. Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar bênçãos financeiras. Deus quer te dar bênçãos materiais. Deus quer te dar um futuro. Deus quer te dar felicidade. Mas você precisa de começar a acreditar que Deus existe de verdade. Mas eu sempre digo, se você é uma pessoa decente, se você é uma pessoa honesta, se você tem bons desejos no seu coração, de ser correto, de ter uma vida boa, se você é uma pessoa do bem, entrega o seu coração para Deus de verdade, porque Deus só tem coisas maravilhosas para a gente, e Deus quer nos abençoar grandemente. É porque o nosso coração é muito duro, nós somos muito materialistas. O mundo, ele teve o prazer de acabar com a gente. Por isso que eu preguei no último culto sobre maldição hereditária. E como foi curto tempo, eu não pude falar uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu preguei aquilo ali para você entender que a minha dificuldade, a sua dificuldade é maior. Por quê? Porque nós viemos debaixo de uma maldição. Nós não fomos criados numa família de pessoas que tinham compromisso com Deus. O meu avô tinha compromisso com Deus, a minha mãe tinha compromisso com Deus. Eu fui criado ali. Se eu fosse criado ali, eu tinha uma cultura de Deus. É diferente. Eu já vinha, além de vir purificado eu vinha com aquela cultura. Para mim isso é muito mais fácil. Para a gente é muito difícil. A gente, depois de velho, como tem aquele ditado antigo, o cavalo velho não pega embocadura. Então para a gente é mais difícil, anos e anos sendo enganado pela sociedade, sendo enganado pelo ser humano. Mas é difícil, meu irmão, mas não é impossível. É por isso que a gente prega isso, por isso que a Bíblia é assim, por isso que às vezes você acha que a palavra é pesada. Às vezes você vem aqui e você não sente prazer nenhum, a palavra é forte, mas ela tem que ser forte mesmo para levar você para uma mudança de pensamento, de comportamento, e para quebrar essas barreiras que te separam de Deus, que não deixam você chegar aos pés de Deus chorando, alegre, contente, feliz e assumindo o seu relacionamento com Deus. Louvado seja Deus. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feita herdeira da justiça, que é a segunda fé. Olha que maravilha, irmãos. Noé estava lá no mato naquela época, na época não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada disso daí. E ele ouve a voz de Deus, e Deus fala com ele: Noé, faz uma arca, e que eu vou mandar chover sobre a terra, e vou acabar com todo mundo, só vou salvar você e a tua família. E Noé creu, Noé acreditou. E lutou. Aqui diz a Bíblia que ele lutou. Ele não só acreditou, ele lutou. Ele temeu. Olha só, ele temeu. E para a salvação da sua família, ele preparou, ele lutou. Então, meu irmão, você, que Deus tem te chamado, que Deus tem falado com você, olha, tudo que está escrito aqui na Bíblia é para você. O que é que você tem que fazer? Você tem que lutar pela sua salvação. Primeiro você tem que se converter, você tem que lutar pela sua vida, porque a Bíblia diz que o cego não pode guiar o outro. E depois você tem que lutar pela sua família, você tem que construir a arca, No último, se a sua família não quiser entrar na arca, se tiver alguém que não quiser entrar, mas você fez a arca, você construiu, você foi obediente a Deus, você creu.
pela fé e lutou, que é para isso que Deus chama, para ser um lutador. Como diz Jesus, no mundo tereis aflição, mas se você confiar em Deus, Jesus diz que Ele venceu o mundo, você também vai vencer. Que o importante é você construir um futuro para você. Nós somos muito materialistas, nós só vivemos o dia de hoje, nós queremos que hoje tudo esteja maravilhoso, mas para que hoje esteja tudo maravilhoso, nós teríamos que ter plantado essas maravilhas lá atrás, não é? Então você, como diz a Bíblia, aquilo que você semear, aquilo que você plantar, isso que você vai colher. E muitas vezes nós colhemos muitas dificuldades. Por quê? Porque nós somos chamados por Deus. E quando você é povo de Deus, se você observar na Bíblia, por isso que o Velho Testamento é tão interessante, se você observar aquele povo que Deus chama de povo dele e tira da escravidão e promete para eles um lugar melhor, esse povo não chega a alcançar a promessa. Ele tem que ficar sofrendo, mas mesmo com todo sofrimento ele não alcança a promessa, porque era preciso que ele sofresse para que ele transformasse o seu coração duro, o seu gênio ruim, o seu temperamento ruim, a sua fé pequena em Deus, o relacionamento com Deus, para que ele fosse transformado. Então, por isso, ele teve que viver aquelas dificuldades. E nós é a mesma coisa, porque a Bíblia é a mesma, a terra é a mesma, o homem é o mesmo e Deus é o mesmo. Então, nós enfrentamos muitas dificuldades nas nossas vidas, muitas tribulações, por causa do nosso temperamento ruim, do nosso gênio ruim, por causa da nossa falta de amor a Deus, né? Por isso que Deus nos traz a igreja, para que a gente possa ir mudando isso. E você tem que prestar sempre atenção. É simples, é matematicamente simples. Qualquer escola que você entrar, ou você botar um filho teu na escola, se o teu filho for o pior aluno da escola, o que vai acontecer com o futuro dele? Nós não podemos ser o pior aluno da escola. Nós temos que procurar sermos bons alunos. O que nós viemos aqui é na escola de Deus, para sermos transformados, não é? Então você tem que lembrar disso. Puxa vida, porque as pessoas elas buscam misticismo. Então ela vai na igreja atrás do misticismo, sendo que a igreja é uma escola para te educar, para transformar você. Se você vier na escola e não for transformado, imagina você entra na faculdade de medicina e nunca vai ser médico de lá. Você tem que sair de lá médico. É importante a gente entender isso, dar valor à Bíblia, o nosso manual de instrução, não deixar de ler a Bíblia, não importa o problema. É isso que vocês têm que entender. Vocês têm que separar as coisas do mundo, o relacionamento seu com o mundo, as coisas de Deus, o relacionamento seu com Deus. As coisas do mundo não podem interferir no seu relacionamento com Deus. Como o apóstolo Paulo falou, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Porque o mal nosso, o que acontece? Qualquer coisinha, a gente já não quer saber de Deus mais. Não quer saber da igreja, já não lê a Bíblia em casa mais, já não ora, esquece que é cristão, não é? O cristão, você que fez uma aliança com Deus nas águas, eu vou deixar claro para você de novo, talvez você se esqueceu, quem te levou lá nas águas naquele dia foi Deus. Não, você não foi porque você quis,
nem foi o homem que te levou, foi Deus que te levou. E você tem que assumir que você é cristão. O cristão, ele tem algumas coisinhas que ele não pode deixar de fazer. Primeiro, Deus falou assim: o justo viverá da fé, e se ele recuar, eu não terei agrado nele. Quando você deixa de usar a fé em Deus, Deus não se agrada de você. Aí você começa a ter dificuldades na vida. Quando você está deixando de ter fé em Deus, por exemplo, chega uma pessoa para você, né? Igual hoje, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça grande. Estive o dia inteiro com dor de cabeça porque eu comi uma coisa que eu não posso comer, eu sou alérgico. Eu falei para vários crentes que eu estava com dor de cabeça grande. O que o crente tem que fazer? Qual é a obrigação dele? Isso é obrigação. Eu vou orar por você, vem cá, eu vou orar por você. Não tem como você fugir disso, porque nós somos chamados para isso, nós somos chamados para servir a Deus. Porque, às vezes, Deus pode até colocar uma dor de cabeça em mim ou em você, ou um problema em você, deixar você ter, para que manifeste-se a glória de Deus. Muitas coisas que acontecem aqui na terra são para manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus, para que outros possam ver e se converterem, e manifestar a glória de Deus para que você se converta no seu coração duro também. Porque às vezes você que começou hoje no reino de Deus, que não sabe nada, que acha que Deus ainda não é contigo, Deus não te usa, você simplesmente, quando eu falar para você, eu estou com uma dor de cabeça muito grande, eu estou com problemas assim, se você usar a sua fé, falar, se eu posso fazer uma oração para você, Deus pode te usar. Deus pode te usar para curar um cego, Deus pode te usar para curar um paralítico, Deus pode te usar para curar dor de cabeça, câncer, o que você imaginar. Porque o poder de Deus é ilimitado. E quando você fala para alguém, ou para você mesmo, que você vai orar, você já está sabendo que não é você que vai fazer o milagre. Ou você está achando que é você que vai fazer o milagre? É Deus que vai fazer o milagre. É Deus que vai ouvir a sua oração. É Deus que vai ouvir, vai ver a sua atitude de fé. Por isso que Jesus disse o seguinte: Jesus falou para os discípulos: até quando me aborrecereis? Porque a fé de vocês é menor que o grão de mostarda. Se vocês tivessem fé, vocês iam virar para aquela montanha ali, para uma montanha, pula dentro d'água, pula no mar, lá ia pular. Mas o crente duvida disso. O crente duvida. O crente acha, não, isso, o cara está ficando louco. Como os crentes duvidaram que Deus abriu o mar. E até hoje muitos duvidam que Deus abriu o mar para o povo passar. Então esse é um problema que nós temos. A nossa fé é ridícula. É ridículo. Nós queremos um Deus que só faça a nossa vontade e achamos ainda que esse Deus que vai fazer a nossa vontade, ele não tem poder nenhum. Ele é um Deus anão, minguado, pequeno, fraco. Mas o Deus da Bíblia é o ser mais poderoso do universo. Para ele tudo é possível. Ele pode todas as coisas. E ele, quando te chama para você ter fé nele e aprender, entendeu? Aprender. Muitas vezes um carro estraga, você pode orar para Deus consertar o carro. Ah, mas que isso? Acho que Deus vai consertar o motor do carro. Ah, mas Deus pode todas as coisas. Eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo. Não é? E mesmo se eu não tivesse visto, porque Jesus falou: felizes são aqueles que não viram e creram. A minha fé em Deus, Deus não precisa mostrar mais nada para mim, já está mostrado. Mas você tem que aprender a ser cristão, tem que aprender a acreditar em Deus, tem que aprender a orar, tem que aprender a falar com Deus, tem que aprender a apresentar a sua vida para Deus. Porque se deixar, o dia passa, o tempo passa, e você não apresenta a sua vida para Deus. Apresentar suas dificuldades, porque Deus não está preocupado com a sua dificuldade, não.
Deus está preocupado com o seu futuro. E o seu futuro, ele só vai ser mudado, e ele só vai ser realmente o futuro ideal que você almeja no dia que você se render a Deus. No dia que você aceitar Deus como rei da sua vida, como seu governador, como seu melhor amigo, como o maior amor da sua vida, não é? Nós estávamos conversando esses dias com uma pessoa com 60 anos de idade, já casou, já teve filho, está separado. Já eu estou procurando, eu quero arranjar uma pessoa que eu ame, eu quero arranjar um homem, mas um homem de Deus, um homem que eu possa amar. Entendeu? Eu falei, puxa vida, com 60 anos você está procurando, meu. Eu falei assim, mas você, desde que nasceu, só apanhou do homem, só sofreu na mão do homem. Você tem que procurar Deus, tem que começar a amar a Deus. O dia que você amar a Deus, Deus manda alguém. Se Deus achar que vai ser bom para você, Deus vai mandar alguém que vai te fazer feliz. Mas você vai procurar a felicidade do ser humano? Não é? A senhora mesmo aí que vive comigo há mais de 40 anos, se enganou comigo, se iludiu. Então, minha irmã, amar a Deus, tem que amar a Deus. A sua vida é sua, é única. E você tem que assumir, porque Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que ele não faça aquilo que ele prometeu para você. Deus colocou uma Bíblia na sua mão, todas as promessas que estão aí são para você. O dia que você entrou nas águas, você fez aliança com Deus, ele fez aliança com você, e Deus é fiel a você. Você tem que aprender a ser fiel a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 2 em diante. Diz a Bíblia assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja bem, Deus deixando claro aqui para nós que somos, quando fala Israel, está falando da gente. Deus aqui pediu para a gente ter conhecimento dele, que a gente adquire esse conhecimento através da leitura bíblica e das orações. Quando você começa a falar com Deus, Deus começa a falar com você, o Espírito de Deus começa a se apresentar na sua vida. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E aqui Deus deixa claro que nós não entendemos. Versículo 4: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no beminal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma e Gomorra seríamos, e semelhante a Gomorra seríamos.
Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as ruas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Aqui Deus está deixando claro uma coisa: não adianta você se chegar a Deus com fingimento, com hipocrisia, com bens materiais. Não adianta você vir à igreja, não adianta você orar, se você não for sincero com Deus, se você não for verdadeiro com Deus. Porque, na verdade, você quer que todas as pessoas sejam sinceras com você. Todas as pessoas sejam verdadeiras com você. Você quer que todas as pessoas que te amem de coração puro. E você também tem que fazer o mesmo com Deus. Por isso que Deus diz aqui, não adianta até a sua reunião solene, Deus abomina. Versículo 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas, vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Entendeu, irmãos? Aqui o próprio Deus falando que você tem que aprender a tomar uma atitude real perante Deus. Deus está vivo, governando a terra, e Deus tem um povo que Ele escolheu. Esse povo, você faz parte dele. Enquanto você estiver aqui na terra, Deus vai investir em você, Deus vai acreditar em você, Deus vai querer te ajudar, Deus vai querer te dar o melhor. Jesus falou: se você que é humano, que é ruim, se um filho te pedir um pão, você não dá uma pedra para comer, quanto mais Ele, que é Deus, que é maravilhoso, Ele quer te dar o melhor. Só que você precisa de aceitar a sua aliança com Deus. Você tem que fazer a tua parte. Por isso que a Bíblia nos chama para ser espirituais. O que é ser espiritual? Ser espiritual é você estar sempre lembrando que você não é esse corpo que está aqui. Você não é esse corpo que está aqui. Você não vai viver nessa terra. Isso aqui é tudo passageiro, é tudo provisório. Esse corpo é provisório, o planeta Terra aqui para você é provisório. Esse sistema de vida aqui, essa organização que tem aqui é provisória, os relacionamentos aqui são provisórios.
né? Como o apóstolo Paulo falou, eu visualizo a pátria celestial. Né? Enquanto você estiver aqui na terra, estiver vivo aqui, você tem que estar lembrando que você tem um objetivo. E o seu objetivo, por incrível que pareça, embora você seja minoria, o seu objetivo é melhor do que o dos outros. O mal do ser humano, o ser humano é invejoso, é olho grande, e ele quer aquilo que a maioria quer. Tanto é que o cidadão quer fazer prédio de 100 andares para morar junto, sendo que eles nem estão preparados para viver junto. Não consegue nem olhar para a cara do outro, mas querem ter, entendeu? Ele quer ter o que o outro tem. Você não assume a sua própria vida, você não assume a sua individualidade como ser humano. Entendeu? Nós temos que estar andando atrás dos outros. Se a moda for calça vermelha, todo mundo tem que usar calça vermelha. Né? Mas começa sempre por quê? Você nunca vai ver falar que o pobre vai lançar moda. É sempre copiando o rico, é sempre copiando o famoso, é sempre copiando o poderoso, é sempre copiando a maioria. Nós queremos andar atrás da maioria. Mas Deus, Ele é Deus de uma pessoa só. Você não precisa de ninguém para você chegar a Deus, não. Você sozinho chega a Deus. Você sozinho, sem nada, sem um tostão no bolso, sem casa para morar, você na rua jogado, se ninguém aqui na terra quiser você, mas você entregar teu coração para Deus, você sozinho, você vai receber o maior amor que existe, a maior amizade que existe, e você vai poder receber a vida eterna. Então, as pessoas, por que as pessoas não estão correndo atrás disso? Porque as pessoas aprenderam a negociar com Deus. Elas vão na igreja para fazer negócio, entendeu? Porque são materialistas, principalmente nos dias de hoje. Hoje as mulheres têm coragem de chegar na televisão, no programa de televisão, vários programas de televisão, e falam assim: não, eu estou procurando um marido rico. Ah, que é isso? Que é isso? O cara só pode ser louco, o cara que for rico e vai casar com uma mulher porque ela está procurando um marido rico. Eu acho que isso é uma pobreza tão grande, que eu acho que bem valioso é aquele que você não pode comprar. Isso é bem valioso, porque dinheiro você trabalha e ganha. Até gente burra costuma ficar rico. Analfabeto fica rico, o cara totalmente fora da casinha fica rico. Dinheiro você trabalha e ganha. Agora, comprar amor, comprar paixão, comprar amizade, comprar vida eterna, isso aí você não compra. Comprar justiça, você não compra. Eu prefiro correr atrás dessas coisas. Mas o mundo, 99% das pessoas, desde que estão aqui na Terra, elas nunca quiseram isso. Nunca quiseram. Então, se você for andar atrás da maioria, você não vai ter futuro. E ser minoria, eu sei que é difícil. É difícil ser minoria. É muito difícil, não é fácil ser minoria, não. Tanto que Jesus sofreu, Jesus era minoria. Jesus tinha 12 apóstolos que andavam com ele. No entanto, você vê Jesus pregando para mais de 5 mil pessoas, né? Mas que ele andava ali na intimidade dele, era 12. Dos 12, você vai ver que só tinha 3 que acompanhavam ele. Ele ia para um monte, ele ia com 2 ou 3 só. Jesus andava sempre com a minoria. Então, meu irmão, você tem que entender que a sua luta é grande a luta, mas também você vai receber o maior prêmio que existe. Você quer o quê? Você quer receber o prêmio sem fazer nada? Sem mudar nada? Sem lutar, sem se esforçar?
Por isso que o crente mesmo é uma dificuldade. Quando a religião é falsa, quando a religião é mentirosa, quando a religião é para enganar os outros, as pessoas se esforçam, faz tudo quanto é sacrifício. Macumbeiro faz sacrifício que é impressionante. Quando a igreja de Deus, como Jesus falou, aonde há o Espírito de Deus a liberdade, você não vê Jesus cobrando e impondo nada sobre as pessoas. No entanto, Jesus vai fazer uma pregação longe e disse: vai tudo embora. Só ficou uma meia dúzia com ele, foram tudo embora. Por quê? Porque não quer. Você tem que entender isso, meu irmão. Você está praticamente sozinho aqui. Não é só porque essa igreja minha que é vazia, não é isso não. Não é isso. Não estou falando isso por causa disso não, porque se eu quisesse, então eu ia para uma igreja grande, pregar igual. Aliás, eu ia até ganhar dinheiro. Entendeu? Não é isso não. É porque se você for observar ali na Bíblia, Elias andava sozinho, Eliseu andava sozinho. É sempre a minoria, é um remanescente, como diz aqui na Bíblia, né? Eu acho que é um privilégio que você tem, é um privilégio que você tem que assumir, porque senão Deus não vai te abençoar. Você vai ter que ir indo, vai fazer 50 anos, vai fazer 60, 70, na dificuldade, ou só no conta-gota, você vai ficar só no conta-gota, Deus só jogando as gotinhas. Por quê? Por causa da dureza do seu coração, porque você não assume aquela aliança que você fez lá nas águas com Deus. Você não tem coragem de dizer e assumir que você é cristão. É preciso fazer essa mudança, porque se você não assumir de verdade, Deus, Ele vai fazer o que está dizendo aqui. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não os ouvirei. Por isso que Deus não ouve, né? A pessoa reza para o santo, acha que o santo ouviu ela, aí o santo abençoa ela, dá um carro para ela, daqui a pouco o próprio santo vai lá e toma o marido dela, faz ela separar do marido, daqui a pouco leva um filho, né? Eu me lembro de um amigo meu aqui, que eu preguei para ele meio desprezou um pouco a pregação. É um cara inteligente, eu fiz uma pregação que era para ele tomar uma atitude de buscar o conhecimento de Deus, mas não se esforçar não. O filho dele botou na cabeça dele que ele tinha que servir ao diabo. Sabe o que aconteceu? Ele fez uma aliança com o diabo. Não deu 3 meses, o diabo matou o filho dele. Um moleque de 30 e poucos anos, 35 anos. Eu acredito que o diabo matou ele enforcado. A própria mão do diabo mesmo, o diabo faz, não segunda não. O demônio tem poder. Entendeu? O cara teve um ataque dentro de casa sozinho lá, um ataque do coração, o cara com 30 e poucos anos, atleta, jogava tênis e tudo. Novo, forte, bem de vida. Chegaram em casa e estava morto. O diabo, eu falei, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, o diabo levou para ele. Fizeram aliança com o diabo levou. Então, irmãos, quero dizer para vocês que vocês não podem deixar que as circunstâncias do dia a dia venham afetar o relacionamento de vocês com Deus. Que a gente canta aqui muitos louvores aqui, a gente canta na sua casa, se ouve, você canta, que a gente dá tudo para Deus, que a gente faz tudo para Deus, né? Que a gente entrega tudo para Deus, entrega meus sonhos, entrega meu coração, entrega minha vida. E no final é mentira. Qualquer coisinha você já está longe de Deus. Não deixe o diabo botar pensamento na sua cabeça. Entenda que nós, principalmente, eu quero fazer uma pregação aqui, que eu já até fiz, mas não sei se eu fiz aqui, sobre maldição. Sobre maldição genética e hereditária.
para que você se lembre, você entenda que nós que estamos aqui, porque aqui eu conheço que está aqui, nós temos uma luta muito grande. Como diz aqui, ó, que nós acabamos de ler aqui, ó, os nossos antepassados não quiseram nada com a palavra de Deus. Eles quiseram seguir a homens e seguir seu próprio pensamento, seu próprio coração. Não quiseram pessoas que desrespeitam a lei de Deus. Não é? As pessoas que desrespeitam a lei do homem estão lá na cadeia. E assim, os nossos antepassados deviam estar todos na cadeia, por desrespeitar a lei de Deus. Por isso que estão presos por Satanás. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade nos libertará. Aí os fariseus lá falaram para Jesus: mas Senhor, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Não, meu filho, você não é livre não, você é servo do capeta, porque você não obedece a palavra de Deus. Enquanto você não obedecer a verdade de Deus, se render à palavra de Deus, se humilhar perante a Bíblia e tentar mudando, é claro que a gente sabe que todo cristão, ele vai oscilar, não é? Você hoje está com muita fé, mas beleza, alguém vem te andar, você acredita que está com a fé terrível, aí você tira de letra. Pô, que maravilha, né? Você acaba até, de repente, você é capaz até de abraçar o inimigo e pagar uma janta para ele. Mas tem um dia que você está fraco. Aí um dia que você está fraco, até um amigo, se ele falar uma coisa que não vier bem falar, você já esquece na hora que você é cristão, você já pega um porrete e dá. Né? Então, o que acontece? Isso é normal, porque nós somos humanos, nós somos carnais, nós somos fracos. Mas o que Deus está preocupado não é com essa atitude, é com qual atitude? A Bíblia prega o arrependimento do início ao fim. É você se lembrar que você tomou aquela atitude fora da palavra, você quebrou uma aliança com Deus pela sua atitude, e você chegar para Deus e falar: Senhor, que absurdo, né? Eu agi assim hoje. Eu não quero ser assim, Senhor. Eu não quero agir assim. Eu quero ser uma pessoa mansa, eu quero ser uma pessoa pacífica. Eu quero ser como diz a tua palavra, Senhor. Eu não estou conseguindo ainda, meu gênio é ruim. Deus sabe, mas Deus quer que você saiba. Deus quer que você saiba. Por isso que tem muito pastor, que é pastor de igrejas grandes, vive daquilo ali, ganha bem. Quando você vê, ele está traindo a própria mulher. Está saindo com mulher casada, que nem lá no mundo, nem o bandido aceita esse tipo de coisa. Mas por quê? Ele começa a achar que está tudo bem, que é santo. Não, estou lendo a Bíblia, estou pregando, estou falando coisa bonita, estou fazendo a obra. Mas ele esquece que está quebrando as alianças com Deus. Então, o que Deus quer? Quando você quebra uma aliança com Deus, você se chega para Deus. Você fecha o teu quarto, você fala: Senhor, hoje o meu temperamento foi mais forte que a minha fé. Hoje a minha boca conseguiu sair coisa que não presta, porque a nossa boca é uma boca para abençoar. O nosso olho tem que ser um olho para abençoar. Isso, o seu olho, às vezes, ele é terrível, ele te afasta de Deus, porque você olha, por exemplo, o cidadão está ali mexendo numa coisa, aí o teu olho já faz o cálculo, ele já faz o filme, ele já julga e ele já condena, e às vezes a pessoa está inocente, entendeu? Tem que ter muito cuidado com o olho. Começa pelo olho e fora a boca, né? Porque nós somos chamados para isso, para lutar. Diz a Bíblia que a língua é um órgão indomável. A tua língua é indomável. Sabe quando você vai domar a sua língua? O dia que você falar assim: não, eu não aceito isso para mim. Eu não aceito essa palavra para mim. Eu vou domar minha língua. Deus sabe que você não vai conseguir. Você é humano. Mas Deus vai falar assim: meu servo ali. É a mesma coisa que falar assim: ó, vocês vão tudo para São Paulo amanhã. Aí dá um carro novo para um, dá um carro novo para outro, um carro novo para o outro. Então o carrinho vem aprendendo para o outro. Aí aquele do carrinho velho aprendendo, todo mundo olha: isso não vai conseguir, isso não vai chegar em São Paulo, com esse carro aí pode esquecer. Entendeu? Mas o que a pessoa vai ver?
ver, olha, ele não conseguiu chegar em São Paulo, mas ele tentou. Ele lutou, ele foi, ele teve fé, ele acreditou que ele ia conseguir. É isso que Deus quer. Deus quer ver você tentando. Deus quer ver você lutando contra a sua vontade. Deus quer ver você lutando contra o seu defeito, contra o seu pensamento, contra o seu gênero. É isso que Deus quer ver, a sua